Lua cheia aos 29 graus de Aquário. Oi, pessoal, aqui estamos numa edição especial mais uma vez, porque teremos a lua cheia no domingo. E domingo eu irei falar, na verdade, sobre a semana toda que vem. Então aqui nós estamos para conhecer melhor as influências que essa lua cheia em Aquário vai trazer para gente. Se você ainda não é do canal, primeiro comece a seguir e já vou te pedindo, aí embaixo tem uma mãozinha, dá um clique que me ajuda demais. Eu sou a Thelma Schenner, sou astróloga e também terapeuta, praticante de Jinjutsu há mais de 20 anos. E aqui eu venho ajudar você a entender melhor as influências externas dos planetas mesmo, para você aproveitar melhor as suas escolhas naquele período. A lua cheia é o ciclo lunar onde a gente dá algum arremate, alguma finalização, ou pelo menos que a gente chega à conclusão, a uma visão mais panorâmica das situações. Essa lua cheia acontece no signo de Aquário. E você já deve conhecer um pouquinho de Aquário, que é esse signo ligado com o futuro, as possibilidades novas que podem surgir, as experimentações. Tudo muito ligado com uma abrangência coletiva, para onde estamos todos remando. Se o ciclo lunar de finalização, de visualização, está nesse signo tão tecnológico, moderno, futurista de Aquário, é porque realmente está na hora da gente ter uma visão muito evidente de como cada um de nós, ou o planeta em geral, lida com a permissão da entrada de novas alternativas, de novas técnicas, de novas tecnologias, ou principalmente da inclusão mais moderna, atualizada, de todas as pessoas se comunicando, se intercambiando mais abertamente no planeta. Sempre que é uma lua cheia, quer dizer que o Sol está no signo oposto, ou seja, vai estar em Leão. Um signo que busca muito seu brilho próprio, está muito conectado com o amor, a beleza, a exuberância que pode acontecer na sua vida individual. Mas agora vai ficar deflagrado como que cada um de nós, ou a coletividade, está podendo ser feliz, ter exuberância na sua vida particular ou no seu país e, ao mesmo tempo, perceber que a coletividade, o resto todo, também anda junto, também troca, tá tudo interligado. A gente sabe que as desigualdades são tremendas e as possibilidades da gente consertar isso com nova visão, até utilizando de tecnologia, tudo isso é possível, é só a gente ter boa vontade. E não é só isso que essa lua em Aquário nos diz, ela estará em conjunção com Júpiter, que também está lá em Aquário, ou seja, Lua e Júpiter em Aquário em oposição ao Sol lá em Leão. Júpiter, onde quer que esteja, traz abundância, traz expansão e também tem muito a ver com a conectividade de culturas diferentes, de viagens, de conexões entre os países, entre outras línguas. Assim, essa coletividade da lua cheia, que tá tão importante da gente dar um up, renovar, trazer técnica e tecnologia para ajustar, fala demais sobre o intercâmbio entre os países, entre culturas diferentes, entre possibilidades mais abrangentes no mundo todo. A gente vê que está realmente um período bem difícil, não só em cada país, vivendo as suas dificuldades com a pandemia e tendo em cada país que lidar de uma forma diferente com
a tecnologia, o aprendizado de como que essas novas variantes vão acontecendo. Quando abre, porque economia é importante, mas quando fecha, porque também é necessário. Mas além disso, questões sociais globais que podem ser mobilizadas estão muito acesas durante esse período. Pode ser relativo à ecologia, a essas chuvas tremendas ou frios enormes num canto e calor que ninguém nunca sentiu em outro canto do planeta. Podem ser países que estão precisando de uma repaginada, novos horizontes onde a troca com as outras culturas possam funcionar. O Afeganistão, por exemplo, que a gente vem assistindo agora. E tantas outras possibilidades que eu, que não sou vidente, nem estou enxergando. O importante é você aproveitar isso na sua vida individual. Tenha mais criatividade e flexibilidade para perceber para onde a onda está te levando. Quais são as novas propostas, as experimentações novas que você pode fazer. Talvez dê a impressão de que você está saindo de um lugar mais soberano, mais confortável ou de visibilidade individual que brilhe muito mais. Mas à medida que você se mistura mais, que você troca com outros grupos ou outras pessoas, introduzindo novas ideias, técnicas, tecnologias, tudo isso vai ser bom para cada um de nós. Além desse Júpiter junto com a Lua, outras questões também vão estar acontecendo ao mesmo tempo, paralelamente com a Lua. Mas disso eu vou falar no domingo, quando eu falo das previsões da semana toda. Mas aqui eu ainda quero mostrar para você como que essa influência da Lua cheia pode mexer com você. É só você escutar o seu signo e também o seu ascendente. Para Áries ou ascendente em Áries, essa lua cheia vai deflagrar nesse momento as necessidades coletivas às quais você faz parte. Pode ser que seja mais necessário você escutar outros grupos, outras alternativas e sair um pouco do seu casulo, daquilo que é mais o seu ritmo individual, a sua independência. Também vai ser ótimo se você cuidar mais da sua saúde, organizando a sua vida, até o trabalho também, e os horários para cumprir as promessas com o corpo e a saúde. Para Touro ou ascendente em Touro, essa lua cheia vai deflagrar a sua relação no trabalho ou também a sua imagem que você imprime naturalmente. Quanto mais você mostrar sua flexibilidade, sua capacidade de incluir novas técnicas, tecnologias que juntem ali no seu trabalho ou na sua expressão de vida, melhor. Talvez o núcleo familiar exija mais que você se mantenha como sempre, mas no momento o importante é essa abertura e nova imagem. Para Gêmeos ou ascendente em Gêmeos, essa lua cheia vai justamente te desafiar a ser mais certeiro naquilo que te interessa, que você quer. Você é muito curioso e por isso muitas ideias surgem o tempo inteiro. Tá na hora de criar um foco, uma escolha daquilo que você realmente acredita e ficar firme naquilo. Também contato com o exterior, outras culturas, outras línguas é possível e até mesmo divulgação do seu trabalho, etc. Para Câncer ou ascendente em Câncer, essa lua cheia vai deflagrar ou finalizar alguma questão relacionada com heranças, ganhos que você está esperando, talvez até mesmo algum suporte, ajuda que venha de fora.
Isso pode ser ótimo para resolver essas questões de processos ou heranças, mas pode tirar um pouco o seu ritmo mais independente de lidar com os seus bens, com os seus valores. O importante é você fazer contratos muito acurados. Olhe cada vírgula. Para Leão ou ascendente em Leão, essa lua cheia vai acontecer no seu signo oposto, ou seja, a abertura ou definição daquilo que você tem e vive com as suas parcerias. Pode ser um parceiro amoroso ou parceiro de trabalho ou alguém que você divida alguma coisa. É importante ter flexibilidade. Eu sei que você gosta do seu brilho e espaço próprio, mas no momento esteja aberto para essas dicas novas, essas incrementações que vêm pelo parceiro. Para Virgem ou ascendente em Virgem, essa lua cheia vai te chamar para olhar o seu cotidiano. Você é craque nisso, mas talvez a maneira como você arranja essa ordem diária já esteja um pouco cristalizada e com dificuldade de novas alternativas. Isso vai ser fundamental. Inclua novas possibilidades, faça de um jeito novo, até se abra para criar novos horários para tudo aquilo que é regra na sua vida. Esqueça um pouco os valores, as maneiras importantes que você acha que tem que lidar com as coisas. E, inclusive, esse mundo interno também precisa de renovação. Para Libra ou ascendente em Libra, essa lua cheia vai mexer com o seu lado criança, criatividade. Se você tem filhos, pode ser que algumas questões que precisam ser renovadas na troca com esses filhos seja importante. Se não, também pode ser o seu lado individual, criativo, de horário livre para você fazer o que você quiser. Mas não é apenas se soltar para qualquer coisa, não. Você está olhando muito profundamente para o seu mundo interior, fazendo uma terapia ou simplesmente se observando. E isso vai ser fundamental na hora de escolher o que é esse mundo individual seu. Para Escorpião ou ascendente em Escorpião, essa lua cheia vai deflagrar ou finalizar questões renovadas no âmbito familiar. Pode ser alguma mudança, renovação na sua casa física, mas também nas relações humanas com as pessoas da família. Um olhar novo, uma nova abordagem, mas também nesse período, até para isso dar certo, é importante que você dê menos espaço para as influências, para as demandas que o social normalmente te pede, até mesmo dos grupos mais próximos de amigos. Para Sagitário ou ascendente em Sagitário, essa lua cheia também vai ser um desafio para você, assim como foi para Gêmeos, porque estará no campo oposto ao seu natural. É hora de se abrir mais, trocar mais ideias, conhecer coisas novas, até mesmo novos estudos. Contratos podem ser feitos se você troca mais informações e se abre para essas novas propostas. Ao mesmo tempo, existe um movimento forte aí no seu profissional que pede para que você seja muito límpido, honesto na sua expressão, no trabalho que você faz e bem organizado, hein? Para Capricórnio ou ascendente em Capricórnio, essa lua vai mexer e deflagrar questões financeiras ou talvez de valores não materiais, mas morais, de desejos claros. Renove a maneira de guardar dinheiro, de receber dinheiro e também os valores que você dá na vida. Mas para tudo isso sair bem certinho, é importante que você tenha objetivos claros de onde você quer chegar. Programe-se e planeje a médio e longo prazo.
Tudo isso tá ligado também com esses valores que você quer manter ou conquistar. Para Aquário ou ascendente em Aquário, essa lua vai vibrar direto em você. Uma autoconsciência de como você é, das esquisitices aquarianas que você tem e poder se expressar com mais segurança. Talvez os parceiros se incomodem um pouco, tanto profissionais quanto amorosos. O interessante é que na hora que você for receber alguma coisa da parceria ou de qualquer situação financeira que envolva outras pessoas, deixe tudo muito claro. Qual é o limite da interferência e comunhão e qual parte é da sua maneira aquariana de ser. Para peixes ou ascendente em peixes, essa lua cheia vai fazer com que você mergulhe em si mesmo. Tá na hora de fazer uma terapia, de meditar bastante, de ter realmente alguém que possa até te ajudar a esclarecer e conhecer mais fundo quem você é, todas as várias facetas que existem aí. Isso bagunça um pouco até a organização da vida, mas principalmente isso vai fazer com que você tenha mais clareza e ordem na hora de definir o que é seu e o que é dos parceiros, o quanto você se envolve e o quanto você cria limites.